Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao O que eu creio deste dia. Estamos aí, dando passos firmes, perseverantes, sobre temas relacionados ao dia a dia da nossa fé. E para o nosso encontro de hoje, nós temos uma pergunta que talvez seja também uma pergunta já realizada, né, por você, ou você ouviu alguém com essa pergunta, e a gente quer então gastar um tempinho com ela. É sobre sincretismo. Sincretismo religioso. Quando se misturam vários elementos, né, que pertencem a religiões diferentes numa coisa só. A pergunta é assim, ó, qual é a posição que uma pessoa cristã manterá frente às religiões sincretistas existentes no Brasil, como, por exemplo, a Umbanda e o Seishonoye? Esta é a pergunta. Não são as únicas, mas são as duas que foram perguntadas, tá? O brasileiro comum tem uma queda bem peculiar para o sincretismo religioso. Talvez por motivo da diversidade de elementos religiosos e culturais que entraram na formação do nosso povo. Sincretismo não é uma simples mistura de religiões. É antes uma prática religiosa que parte da suposição de que seja possível permutar, trocar entre si os elementos básicos de quaisquer religiões. Ritos e dogmas não passam de vasos provisórios e humanos para o conteúdo divino. Afinal de contas, todos têm o mesmo valor, todos os caminhos levam a Roma, diz o ditado popular. O sincretismo conglomera elementos religiosos, os mais diversos, uma vez que se enquadram em sua ordem de valores, e os que resistem ao enquadramento adaptam-os para os seus fins. Assim, por exemplo, a Umbanda identifica as divindades africanas, onde os orixás, como Jesus Cristo, Orixalá, a Virgem Maria, como Iemanjá, e uma série de santos, Xangô, Oxóssi, Omolu, Oxum, Ibeje, etc. O espírito maligno é o Exu e é identificado como o demônio. Neste processo também entram os espíritos venerados e temidos pelos índios brasileiros. Por exemplo, Yara, a Mãe d'Água, Saci, o espírito das selvas, entre outros. Os espíritos ancestrais dos pretos velhos vão sendo permutados pelos caboclos, o equivalente a índio. Nas últimas décadas, houve uma penetração acentuada de ideias e práticas espíritas kardecistas, de forma que os filhos de santo dos terreiros adotaram uma série de uso dos médiums. Hoje a garganta está me atrapalhando aqui um pouco. Dos médiums do espiritismo de mesa, ou espiritismo branco, como é também chamado e conhecido, dos seguidores, dos discípulos de Allan Kardec. Assim tem um pouco de tudo, e tudo deve cooperar para pôr o ser humano a salvo dos espíritos maus que nele se encostam e que o atormentam. Os filhos de santo, por influência do kardecismo, também chamados de médiums, é que emprestam a sua garganta aos espíritos dos orixás, dos pretos velhos, dos caboclos, ou vão sendo montados por eles por ocasião da gira estática. Vê-se que Jesus Cristo não se presta para esse tipo de permuta sincretista.
ele é irreconhecível na máscara de Orixalá, confundindo-se com outros espíritos bons e maus. Nos moldes deste culto sincretista, Jesus Cristo não tem vez. O mesmo se poderá dizer a respeito à religião do Seixonoye. É religião mesmo, não é uma mera filosofia. Haja-se registrada como igreja. Esta nova religião sincretista de origem japonesa, não tão nova já, né? Mas talvez ainda nem não tão conhecida, faz a permuta dos elementos religiosos e filosóficos à sua maneira. Traz das religiões orientais, do budismo e do shintoísmo, o conceito de uma divindade que parece ser um fluido que penetra todas as coisas, inclusive o ser humano, não havendo nenhuma separação nítida entre Deus e suas criaturas. Da ciência cristã, é o nome, né? A fundadora Mary Baker Eddy, ele adotou o conceito de que o mal, especialmente a doença, não possui realidade. O ser humano apenas precisa superar o pensamento negativo em relação ao mal e à doença, conscientizando-se da sua própria natureza divina para ficar livre de vez. No Seixonoye também se fala de Deus e de Jesus, a famosa permuta sincretista. Mas não é um Deus que fala, não é um Jesus que confronta, que abala e que salva. O Jesus Cristo que encontramos na Bíblia, que experimentamos na vivência da nossa fé e da nossa comunhão, não tem vez nesta religião que afirma ter por alvo a felicidade das pessoas, mas que a busca da felicidade ignora as sombras dos filhos e filhas de Adão e Eva. A felicidade que Cristo oferece não é nenhum elemento permutável. É algo único, sem analogia mesmo. É a vida plena que ele dá aos seus. É fruto da sua morte e ressurreição, de que compartilhamos ao crermos nele e ao aceitarmos sua oferta de salvação. Na vida nova que Cristo dá, a sombra da pessoa não vai sendo ignorada. Ela vai sendo superada e vencida. Não, Jesus Cristo não se presta para nenhuma permuta. O sincretismo não é solução. Ele só aumenta a confusão religiosa já existente no mundo. Resta a esperança de que as pessoas se cansem de seus artifícios religiosos e filosóficos e que aceitem o Cristo, não como peão, ou bispo, ou rei, que seja, do tabuleiro de xadrez sincretista, mas como o verdadeiro Senhor e Salvador da vida de todos que nele creem. Esta era a pergunta desta noite. Não vou entrar na próxima, porque a próxima pergunta, amanhã à noite, nós vamos falar sobre religião é alienante? Então convido vocês a estarem ligados conosco para continuarmos neste assunto. Uma boa noite a todos, obrigado pela sua companhia, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau.